São Tiago, apóstolo e irmão de Jesus Cristo. Nós lemos os 11 primeiros versículos. E dentro deste texto, eu quero falar sobre o verdadeiro cristianismo. É sabido que a nossa nação, a saber, o Brasil, é um país cristão. Porém, se tem uma ideia equivocada do que realmente é ser um cristão. A priori, no cômputo geral, ser cristão é ser seguidor de Jesus. Significa andar nos passos de Jesus. E isto não é algo muito fácil de se colocar em prática, porém não é impossível. Glória a Deus. E o verdadeiro cristianismo, meus amados irmãos, ele é conhecido e muito conhecido em toda e qualquer parte do mundo. E é conhecido tanto pelos amigos, como também pelos inimigos. O verdadeiro cristão, ele é conhecido pelos amigos e pelos seus inimigos. E a pergunta que não nos deixa calar e que eu gosto muito dos porquês é: por quê? E a gente abre a Bíblia em Mateus capítulo 5, 13 ao 16, por gentileza, vamos ler a Bíblia. Mateus capítulo 5, versículos 13 ao 16. Palavras proferidas por Cristo, aquele que o seu objetivo maior ao vir o mundo foi estabelecer a sua igreja, a sua igreja dele, aquela que em Cesareia de Filipe ele disse: as portas do inferno não prevalecerá. Ele não disse que não, as portas do inferno não entraria em ação, não atacaria, mas disse que não prevaleceria. Isso é duas coisas distintas. Mas vejamos o que disse Jesus, no capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Foram palavras de Jesus. E o real sentido é amplo de se ser sal. Em primeiro lugar, irmãos, ele estava querendo dizer que o cristão, ele precisa ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Glória a Deus. Ele quis dizer que o sal é algo de pouco valor. Pode observar quanto é que custa 1 quilo de sal. Contudo, pelo pouco valor monetário que ele tem, todavia a sua importância é imensa. Terceiro lugar, a função do sal é dar sabor
os alimentos. E os irmãos observam que quando a comida está bem temperada, está no ponto, ninguém lembra do sal. Ninguém lembra. Só lembra do sal quando a comida ou está salgada ou está insulsa. Não é assim? Glória a Deus. Então, amados irmãos, foi por isso que o Senhor fez esse paralelo, esta comparação, dizendo: vocês são o sal da terra. Agora ele disse o seguinte: se o sal for insípido, como lhe restaurar o sabor? Jesus perguntou. Ou seja, o sal, a propriedade maior dele é dar sabor. Mas se ele for insípido, como restaurará o sabor? Aí o Senhor responde: se o sal for insípido, para nada ele presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Claro, a lição do Senhor Jesus estava sendo dada a quem? Aos seus discípulos, que ainda não eram apóstolos. E ele estava dizendo que eles sim, e nós outros hoje, precisamos ser como o sal. Não devemos fazer nada para nós mesmos, não devemos fazer nada para nos mostrar, para aparecer, porque isso é coisa de fariseu. Lembra dos dois homens que subiram para orar? Um era fariseu, e o fariseu se exaltou. Glória a Deus. Então era isso que o Senhor estava dizendo. Glória a Deus. Vocês não precisam se exaltarem. Glória, e não façam nada para a glória de vocês, porque o Senhor queria que tudo fosse feito para a sua própria glória. Aleluia. Versículo 14, disse Jesus: vós sois a luz do... Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia. Ele aqui faz outro paralelo. Como não pode se esconder uma cidade, se edificar uma cidade sobre o monte e ela ficar escondida, como também não se pode acender uma lâmpada e colocar ela debaixo do alqueire, mas ela deve ser colocada no velador com um propósito: de dar luz a toda a casa. Então o que é que acontece com a luz? A luz tem o poder de dissipar as trevas. E aí o Senhor conclui com a seguinte lição, versículo 16. O que foi que Jesus disse? Assim que significa desta forma, desta maneira, de igual modo, assim brilhe também, ou resplandeça também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e vendo-as, glorifique ao vosso Pai que está no céu. É aqui que nós queremos a compreensão de vocês, o entendimento nas palavras de Tiago. Glória a Deus. Ele disse que, eu disse que o verdadeiro cristão, o verdadeiro cristianismo e o verdadeiro cristão, ele era conhecido por quem? Por quem? Pelos seus amigos e também pelos seus inimigos. Isto implica dizer, lição número 1, isto implica dizer que o verdadeiro cristão, eu falei, verdadeiro, ele tem amigos e ele tem inimigos. Não é que ele faça inimigos, não. Mas o problema é que o cristão que só tem amigos, alguma coisa está errada com ele. Glória a Deus. Porque
Se ele não tem inimigos, é porque ele não é luz. E não sendo ele luz, ele não dissipa as trevas. Observe a vida de Jesus. Pergunta número 1. Jesus fez muitos amigos, sim ou não? Sim. Glória a Deus. Mas ele teve também inimigos? Teve ou não? Sim. E eu pergunto por quê? Porque ele era da verdade. Conhecereis e a verdade, primeiro, liberta você. Segundo, deixa você liberto. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Pastor, e o cristão precisa ser livre? Sim. Tem muitos crentes presos a coisas que desagradam a Deus e desabonam a sua conduta espiritual e alguns até a sua conduta moral. E ele nem se dá conta de que está desagradando a Deus. Este não é o verdadeiro cristão. Pelo fato de dizer, eu também sou. Pelo fato de pertencer a uma comunidade evangélica. Louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 3, por favor. João capítulo 3. João 3. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João capítulo 3. Glória a Deus. Versículo 6, disse Jesus, o que é nascido é o quê? E o que é nascido do Espírito é Espírito. Essas palavras foi dita por Jesus a um doutor da lei, príncipe da sinagoga dos judeus, seu nome Nicodemos, conhecido por vocês. Versículos do mesmo capítulo, 18 ao 21. 18. Disse Jesus ao doutor, quem nele crê, não é julgado. E o que nele não crê, já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Versículo 19, o julgamento é este, pergunto à igreja, qual é o julgamento? Os homens amaram mais as trevas do que por quê? Porque as obras deles eram. E quem gosta das coisas erradas, quando chega alguém para fazer certo, é criticado, é perseguido. Então você quer as coisas certas, então se prepare para sofrer. Se prepare para dar razão da sua fé e tentar justificar as suas ações, que é correta para Deus e não correta para aqueles que gostam das coisas erradas. Isso acontece também na sede, acontece nas congregações. Passa alguém por lá, não liga para nada. Aí chega um obreiro sério e diz, não, está tudo errado, vamos colocar tudo isso em ordem. Aí começa a ser criticado. E o povo diz, mas vai acabar com a igreja. Chegou aqui, estava tão bem com aquele outro, esse aqui chegou, meteu o pau em tudo. Vai acabar, pastor, com a igreja. Glória a Deus. Por quê? Porque quer as coisas certas. Tem pessoas que se dizem cristã, mas não gosta de doutrina,
mas não gosta da verdade. E porque muitos pulam fora da Assembleia de Deus, porque diz é uma igreja muito exigente. Glória a Deus. E aonde a Assembleia de Deus arrumou essas exigências? Na Bíblia. Portanto, as exigências não é da igreja Assembleia de Deus, não é do ministério nem da denominação. A exigência é de Deus. E Jesus foi exigente e muito. E muito. Veja se isso não é exigência terrível. Ele disse: se você olhar para uma mulher, só olhar e desejar, já adulterou. E agora? Isso é exigência demais, não é, irmão? Olhou. Glória a Deus. Mas, amados irmãos, Jesus disse que quem ele crê, quem crê não é julgado. Mas esse crer aqui não é aquele acreditar segundo os seus pensamentos. Não. É quem crê conforme diz as Escrituras. Agora, quem não crê, disse Jesus, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Por quê? Porque as suas obras eram más. Vamos mais. Versículo 20. Todo aquele que pratica o mal, aborrece as trevas. Quando você vê um crente falando mal de outro crente, quando você vê um crente falando mal de um pastor, pode andar no rastro dele, que alguma coisa na vida dele está errado. Aleluia. Eu já vi muita gente que faz isso, lá na frente a bomba estoura. Adultério, roubo, falcatrua, engano. Glória a Deus. E para se justificar, começa a fazer o juízo temerário, que é pecado. Mas o Senhor está dizendo aqui: todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz. Não gosto daquele pastor, não vou daquela igreja, não gosto dele de jeito nenhum. Quando ele sair de lá, eu vou. Será? Se entrar um porta-frouxa, se entrar outro que queira cumprir as Escrituras, aí ele não vai de novo. E se for, volta. Ele diz: não dá para mim não, esse também é como o outro. Aleluia. A luz, a fim, não chega à luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Em outra tradução diz: para que as suas obras não sejam vistas. Glória a Deus. Tem pessoas que não aceitam que as suas obras sejam vistas. Esta palavra de obras serem vistas, isso quer dizer o seguinte: que não sejam reveladas, não, que não sejam denunciadas. Aquelas pessoas que fazem as coisas erradas e não quer que ninguém corrija. Eu não quero que veja isso não. Fecha os olhos para esse lado aqui. Glória a Deus. Aleluia. Diz que o bêbado foi para uma igreja, chegou lá o pastor, disse: essas mulheres que aproveitam seus esposos dormindo, e vai lá de mansinho, e tira da carteira dele o dinheiro. Ele diz: é isso mesmo, pastor, parabéns, o senhor está certo. Aí eu, pastor, doutrinando, e o bêbado lá dizendo: está certo, tal. Ele disse: e esse pessoal, irmão, que bebe cachaça, chega em casa perturbando a mulher, ele disse: já está dizendo besteira. Não gostou,
porque ele não queria ser denunciado nos seus erros. Aleluia. Então Jesus disse: quem pratica a verdade se aproxima da luz. Oh, aleluia. Então Tiago, meus amados irmãos, ele está mostrando que o verdadeiro cristianismo é isso, conhecido pelos amigos e pelos inimigos. E quem foi este Tiago? Esse Tiago que escreveu esta epístola universal, ele foi irmão de Jesus. E aquele irmão que outrora, antes de escrever esta carta, ele não acreditava na deidade de Jesus. Ele não acreditava. Ou seja, deidade é que Jesus era filho de Deus. Ele não acreditava. Ele era irmão de Jesus. A Bíblia, meus amados irmãos, mostra-nos 3 Tiago. Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. Tiago, filho de Alfeu. E Tiago, o irmão de Jesus. Está na Bíblia, tá certo? Tiago, filho de Zebedeu, Mateus 4 e 21. Mateus 4 e 21, capítulo 10 e 2 e Atos 1 e 13. Não vamos ler para ganhar tempo. E o filho de Alfeu, Mateus 10 e 3 e Marcos 3 e 18. E o irmão de Jesus. Aí é que nós vamos ler, porque esse texto você precisa ter marcado. Precisa ter marcado na sua Bíblia. Mateus 13, 55. Mateus 13 e 55. Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus capítulo 13, versículo 55. Glória a Deus. Mateus 13, 55, está escrito: não é este o filho do carpinteiro? Foi o povo que fez esta censura e crítica em Nazaré. Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? Então, além de 4 irmãos, Jesus ainda tinha irmãs. Está aí esse texto para você não perder de vista. Então esse Tiago, que era irmão de Jesus, irmãos, ele não acreditava na deidade de Jesus. Em outras palavras, ele não acreditava que Jesus fosse filho de Deus. Ele sabia, tecnicamente, que Jesus era filho do seu pai, José. E que Jesus era filho de Maria, sua mãe. Por Jesus ter sido o irmão mais velho, Tiago veio depois. Então, era difícil para Tiago conceber a ideia de que ele veio dos céus e era filho de Deus. Pare e pense comigo. Como é difícil conceber a ideia de uma virgem ter um parto normal de um filho e permanecer virgem. É ou não é difícil conceber isso? Porém, o nascimento virginal de Jesus foi um milagre de Deus. E milagre não se explica. Mas era difícil para Tiago acreditar nisto, bem como nos seus outros, os seus outros irmãos. Mas vamos ver João capítulo 7, para que a gente entenda o que acontecia na casa de Jesus, com Maria, com José e com seus irmãos. 7, versículo 3.
Vamos lá? Sejam breves. Ora, dirigiu-se, pois, a Jesus os seus irmãos, e lhes disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. Os irmãos de Jesus pediu que ele deixasse aquele lugar e fosse para a Judéia. Irmão, como? Que maldade dos irmãos de Jesus mandá-lo para a Judéia. Por que maldade, pastor? Porque ele já tinha vindo da Judéia e lá queriam matá-lo. Sim, no versículo 1 você vai ver que Jesus, percorrendo toda a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo, e agora os irmãos mandam que ele volte para a Judéia. E agora no versículo 4, uma censura pejorativa, quando eles disseram: porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realiza os teus feitos em oculto. Se faz estas coisas, manifesta-te ao mundo. Versículo 5, quero ouvir a voz da igreja. Pois nem mesmo os seus criam nele. Glória a Deus. O maior desafio que um crente, que um verdadeiro cristão enfrenta, quando ele experimenta o milagre de Deus na sua vida, o maior desafio que ele enfrenta é dentro da sua própria casa. Ele prega lá fora, as pessoas dão ouvido, recebe de bom grado, vai pregar dentro de casa. Aí o irmão disse: é um besta, você sabe de nada. Meus amados irmãos, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, este irmão de Jesus, 8 dias depois da sua ressurreição, 8 dias depois, Jesus aparece para ele, e nesta aparição pós-ressurreição, ele creu, ele acreditou que ele realmente era filho de Deus. 8 dias depois de Jesus ressuscitado, porque até então a sua morte, ele continuava sem acreditar na deidade do Senhor Jesus. Porém, depois que Jesus morre, depois que Jesus ressuscita, a notícia ainda não o levou à conversão. Porém, quando Jesus apareceu para ele, aí sim, ele converteu-se ao Senhor. E esse Tiago esteve no monte, aonde o Senhor foi assunto aos céus. Esse Tiago obedeceu a determinação do Senhor Jesus e foi a Jerusalém e esperou a promessa, e ele foi batizado com o Espírito Santo e com fogo, e tornou-se um líder proeminente da igreja, e tornou-se uma coluna da igreja do Senhor. E foi exatamente ele que escreveu esta carta, e ele tinha em mente de pôr em ordem, resolver alguns problemas que existia na igreja, na era primitiva, e que estes problemas existem também na igreja do Senhor, que é a mesma na nossa era, em pleno século 21. Quem entendeu, diga amém. Oh, aleluia. Tiago, primeiro, servo do Senhor Jesus Cristo. Ele agora não ostentou: eu sou irmão de Jesus. Não, ele diz: eu sou servo. Glória a Deus. Por que eu sou servo? Porque ele é Deus e eu sou homem. Porque ele é diferente.
Eu vim da carne, sou carne. Ele veio do Espírito, é Espírito. Eu preciso dele para ser salvo. Não é por estar na mesma família que eu vou estar salvo. Não é por estar na mesma igreja que eu vou estar salvo. É porque eu me encontrei com Jesus e acreditei nele. Oh, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Primeiro problema daquela igreja, ou daquele povo, porque ele estava escreveu para as 12 tribos dispersas, ou para os judeus cristãos, e também para os gentios, mas principalmente para a igreja, que juntava cristãos, judeus e gentios. Em primeiro lugar, eles estavam passando por duras provações. Glória a Deus. No versículo 2, Tiago disse: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, o quê? Passardes por várias provações. Como pastor, eu vou ter alegria se estou duramente sendo castigado? Como eu vou ter alegria se eu estou sendo perseguido? Como eu vou ter alegria se estão falando mal de mim? Como eu vou ter alegria se as pessoas estão tentando acabar comigo? Aí Tiago disse: olha, irmãos, tenha por motivo de grande alegria você passar por muitas provações. Por quê? Saiba que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Só suporta a provação. Eu disse o quê? Não ouvi, eu disse o quê? Eu disse sim. Só suporta a provação, primeiro, aquele que sabe em quem tem crido. Em quem vocês têm crido? Só sabe passar por provação quem sabe a quem está seguindo. Quem você está, a quem vocês estão seguindo. Aí tem um hino muito bonito, eu gosto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto mais. Aleluia. Então você sabe em quem tem crido? Você sabe a quem está seguindo? E você sabe a quem você está servindo? Tem muitos crentes que não sabem ainda, macho, pastor, a quem está servindo. E esses crentes são trevas que tenta ofuscar a luz, e as trevas jamais ofuscam a luz. Aleluia. Exemplo: não vou dar dinheiro a pastor. Glória a Deus. E eu aconselho, não dê mesmo. Não dê. Não dê dinheiro a pastor. Glória a Deus. Quem está nas trevas, irmãos, não tem a mente de Cristo. Só tem a mente de Cristo quem está na luz. Aqueles irmãos, eles estavam tentados à velha vida. Eles estavam tentados a praticar o pecado, mas muito tentado mesmo. Glória a Deus. Aí Tiago diz que eles perseverassem na fé. Glória a Deus. Por quê?
a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos, íntegros em cada deficiência. Na tradução de vocês, não fala de deficiência, fala na vossa. Então observe que Tiago percebe as lutas que eles passam, a tentação que eles estão enfrentando, e fica preocupado em que eles não caiam na tentação. E ele diz: olha, vocês precisam serem perseverantes em tudo que foi a vocês ensinado. Tudo que vocês aprenderam, glória a Deus. Meus amados irmãos, naqueles dias, os crentes estavam sendo humilhados e roubados pelos ricos. A injustiça social campeava, tanto quanto campeia na nossa geração. E aqueles irmãos, eles se sentiam lesados, eles eram subestimados, eles eram humilhados e até roubados pelos ricos, glória a Deus. Mas também, irmãos, o problema não era só fora da igreja, o problema também era dentro da igreja. E o problema na igreja era aqueles crentes que buscavam oposição de liderança, aqueles crentes que queriam cargos, aqueles crentes que se achavam melhor do que os outros. Aleluia. Também havia outra coisa grave na igreja, glória a Deus, era que, além de buscarem posição, havia aqueles que estavam falhando entre o pregar e o viver o que estava pregando. Irmãos que pregavam, que falavam do reino, falavam de Cristo, mas que eles não colocavam em prática aquilo que eles falavam. Ou seja, eles ensinavam uma coisa e eles viviam outra. E agora Tiago denuncia e diz a ele: olha, no versículo 5, se vocês sentem necessidade de sabedoria, em outras palavras, pelo amor de Deus, como é que você está ensinando algo bom, maravilhoso, e está vivendo o contrário àquilo que você próprio está ensinando? Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, aqueles crentes estavam falhando neste viver, glória a Deus, pregavam uma coisa e vivia outra, glória a Deus. Irmãos que estavam vivendo de forma mundana, irmãos que viviam como o mundo vivia. Essas coisas têm trazido muitos danos na nossa geração. E os danos não são apenas dentro da igreja. Dentro da igreja causa divisão, porque uns dizem uma coisa, outros dizem outras, uns concordam, outros não concordam, uns dizem que está certo, outros dizem que está errado, uns culpam o pastor, outros defendem o pastor. Em suma, esse viver mundano dentro da igreja divide as opiniões. E o pior, enfraquece o testemunho da igreja lá fora.
Porque o verdadeiro crente vai dizer que os crentes são santos. Aí o pecador diz: não, é tudo a mesma coisa. Na minha rua mora alguém que é da sua igreja e anda assim, vive assim, fala assim, diz assim. E você fica sem saber o que vai dizer. E só para dar fundamento no que eu estou falando, isso há uns 5 anos atrás, eu estive numa casa comercial. A Bíblia diz que mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. E eu fui comprar os microfones para a igreja. E eu vi lá um preço muito bom. E eu disse: eu vou comprar. E eu perguntei ao moço como era a forma de pagamento. Ele disse: bom, à vista eu dou tantos por cento de abatimento, a prazo é esse preço. E eu digo: mas a prazo o senhor trabalha com o quê? Com cartão, com cheque? Ele disse: só com cartão. Cheque, Deus me livre. E aí o homem já se armou assim, disse: Deus me livre. E principalmente se for crente. Porque já apareceu aqui uns crentes ladrões que me compraram e me enganaram. Pense você no meu lugar. E eu não me identifiquei como crente, mas certamente a marca que eu carrego de Cristo ele percebeu. Glória a Deus. Eu disse: o senhor está certo, moço. Porque o número é altíssimo de cheques devolvidos no Serasa por pessoas de má conduta, pessoas enganadoras. E cheque sem fundo é coisa de ladrão, de estelionatário. E eu ainda dei, glória a Deus. Glória a Deus. Ele disse: sim, e aí o microfone? Eu disse: não, eu estou fazendo uma pesquisa de preço. Depois, nunca mais eu volto. Glória a Deus. Eu não posso dar lucro a quem odeia os meus irmãos. Ainda que ele tinha motivos, porque alguns dos meus irmãos passou por lá e deu mau testemunho. E Tiago está falando exatamente disso. Glória a Deus. De pessoas que vivem como vivem os pecadores, que são mundanos, que são carnais, que fazem as coisas que envergonham a Jesus, o Evangelho e a comunidade cristã. Isso é horrível. Glória a Deus. Mas naqueles dias também havia aqueles crentes que não dominavam a sua língua. Detratores, murmuradores, faladores da vida alheia, críticos. Então, irmãos, esse tipo de cristão havia nos dias de Tiago, e ele escreve esta carta para que aqueles irmãos se dessem conta que eles precisavam dominar a língua. Glória a Deus. Naqueles dias também havia muitas brigas, contendas e conflitos entre irmãos. Irmãos intrigados de irmãos. Pensa um irmão intrigado do outro dentro da igreja. Pensa os dois tomando santa ceia. Pensa os dois dando glória a Deus e aleluia. Pensa os dois falando línguas. Pastor, e fala. Fala. Aleluia. Mas havia ainda aqueles que estavam se afastando do Senhor. Haviam aqueles que, vendo a iniquidade dentro da igreja proliferando, eles se afastavam do Senhor. Havia aqueles entristecidos, morrendo,
Glória a Deus. Por ver tantas coisas fora do lugar dentro da igreja. Isso nos dias de Tiago. E eu pergunto, e nos nossos dias? E hoje? Hoje, irmãos, não é diferente. Não é diferente. E por que essas coisas acontecem? Acontece por falta de conversão. Acontece por falta de maturidade. E acontece por falta de santidade. Aí Tiago diz assim, no versículo 9, acompanhe-me por favor. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Tiago está dizendo, irmão, ainda que você não tenha recursos humanos, ainda que você seja pobre, simples, mas tenha dignidade. Glória a Deus. E o rico? Deus é contra? Não, senhor. O rico, na sua insignificância, entenda uma coisa, porque ele passará como a flor da erva. Ou seja, versículo 11, o sol se levanta com seu ardente calor, a erva seca, a flor cai, desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Aí no versículo 12, Tiago diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o ama. Versículo 13, ninguém sendo tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não tenta a ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. E a cobiça, depois de haver concebido, dar à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganei, meus irmãos, toda boa dádiva vem de cima, do Pai das luzes, com quem não pode existir sombra de variação ou de mudanças. Glória a Deus. Agora, Tiago, ele nos traz uma visão do verdadeiro cristianismo. E nessa visão, ele traz para nós outros hoje, uma receita para um viver de um verdadeiro cristão. E eu quero passar isso para você. A primeira receita é o nascimento, a segunda é o crescimento, e a terceira é a maturidade. Diga, nascimento, crescimento e maturidade. São essas três coisas que vai fazer de você um verdadeiro cristão. Um cristão que glorifica os céus e a Deus e a igreja aqui na terra. Aleluia. Um verdadeiro cristão, meus amados irmãos, ele tem o seu ponto de partida. Eu disse o quê? O verdadeiro cristão tem o seu ponto de partida na morte. Que morte? Na cruz, o Calvário. Foi através do Calvário que Deus abriu para nós um vivo caminho que nos leva a Deus, ao paraíso
que foi perdido, e de lá o homem foi expulso a um lugar que ninguém pode sequer se aproximar por causa do pecado. Mas exatamente foi o lugar que Deus preparou através do seu único Filho, Jesus Cristo, que de braços abertos pagou o preço, dizendo: está consumado. E para nascer de novo, a primeira coisa que nós precisamos, ou que o crente precisa, é morrer. Morrer para o mundo, morrer para o pecado, morrer para a carne, para que possa nascer para Deus. Doutor Nicodemos foi para Jesus discutir teologia, discutir doutrina, mas o Senhor não se deixou levar ou influenciar pelas suas palavras, e disse: doutor, não vamos discutir sobre teologia, não vamos discutir, quero te dizer uma coisa, tudo que o senhor precisa é nascer de novo. Aleluia! A velha natureza continua em você, ela está em você. Agora você não pode dar vazão para ela, para que o velho homem não se levante e você não volte à prática do passado. Você não pode esquecer que você passou pelo Calvário, que você morreu com Cristo, e com Cristo você ressuscitou, e ressuscitou para uma nova vida, uma vida em glória, onde o Espírito Santo habita em você. A velha natureza está em você, mas não está operante, ela está crucificada. E Deus, através da sua palavra, Ele promove o novo nascimento. Tiago 1:18. Leiam para mim, igreja, bem alto. 1:18, igreja, 1, 2, 3, já. Segundo o querer de quem? De Deus. Ele se agradou de você. Você não prestava, mas Ele se agradou. O diabo tem nada a ver com isso. Segundo o querer de Deus, Ele gerou pela palavra da verdade, para que você fosse as primícias das suas criaturas. Segundo Coríntios 5:17. Quem está em Cristo, o que acontece com quem está em Cristo? É nova? Você é nova criatura? Pastor, o senhor sabe quem é nova criatura e quem não é? Sei. Você sabe quem é o joio e quem é o trigo? Sei. Glória a Deus. Outro dia eu dei um estudo aqui sobre joio e trigo. Como podemos saber dessas coisas? Que somente Deus conhece o interior. Mas o interior se exterioriza pelas nossas atitudes. Você pode esconder por um pouco de tempo, mas não sempre. E Jesus disse: uma árvore, ela é conhecida pelos seus, de longe, você não vai conhecer a árvore. De longe, eu disse de longe, eu não vou lhe conhecer, ninguém vai lhe conhecer, mas de perto, a gente começa a conhecer as pessoas. Quer saber quem é a pessoa? Ande com ela.
quer saber quem é a pessoa, sente com ela. Quer saber quem é a pessoa, dê dinheiro para ela. Quer saber quem é a pessoa, dê posição para ela. Aí os frutos, sim. Pelos frutos, você vai dizer, me equivoquei. Eu pensava que era uma pessoa tão boa, mas quando viu dinheiro, eu pensei que este meu discípulo, com tanto destaque entre os 12, eu pensei que ia ser um excelente apóstolo, e eu coloquei até ele para ser o meu tesoureiro, mas ele estava roubando. Eu não acredito numa coisa dessa. E o pior, sentava à mesa comigo, comia o pão comigo, bebia o vinho comigo, e um ladrão, e ainda me criticava. Quando aquela mulher trouxe o vaso de alabastro que banhou os meus pés, ele censurou e disse, essa mulher está errada fazendo isto. Ela devia ter vendido, pego esse dinheiro e ter dado aos pobres. Ela não, é que ele queria roubar mesmo. Natureza carnal, diabólica. Aí Tiago está mostrando essas coisas e dizendo, tenha cuidado. Então a árvore, ela é conhecida pelos seus frutos. Romanos 8 e 1, está escrito, quem está, não, porquanto agora, obrigado, porquanto agora, Romanos 8 1, porquanto agora quando? Quando a pessoa nasceu de novo, não é quando entrou na igreja, não é quando entrou no ministério, é quando nasceu de novo. Porquanto agora nenhuma condenação há. Glória a Deus, glória a Deus. Porquanto agora nenhuma condenação há para quem? Só que não anda, porque não é só estar, é andar. E andar significa movimentar, significa fazer alguma coisa, porque tem pessoas no reino de Deus que são parasitas, não fazem nada e ainda critica quem está fazendo. Diga misericórdia. Pastor, esse sermão foi muito duro. Mas necessário. A palavra de Deus, irmãos, ela não mata. O que mata é desaforo, desrespeito. Mas eu não estou dando desaforo nem desrespeitando. Eu estou mostrando o que a palavra está dizendo. Porquanto agora nenhuma condenação há, verbo haver, existir. Não vai haver condenação. Para quem? Para quem está em Cristo. E para quem não está? Vai ter condenação sim. Por quê? Porque não saiu das trevas e a luz lhe aborrece. Você não gosta da verdade. Glória a Deus. Basta passar pelaquela porta, aí a língua já sai. Você viu? Você viu? Você viu? Glória a Deus. E o Senhor olhando. Diga, e o Senhor olhando. Olha para o seu lado, diga, você entendeu? João 1 e 12. João é evangelho, não é epístola não. Que diz? João 1 e 12. Mas a todos quanto recebeu, a esse ele deu o poder. Sabe o que aqui o Senhor está dizendo? Que os filhos de Deus são poderosos. Ele deu o poder. Olha, você agora vai ser filho de Deus. Irmãos,
O filho tem o DNA de quem? Não ouvi. De quem? Do pai. E o DNA serve afinal para quê? Qual o sentido do DNA? Hereditariedade, identificação. E aí, o filho parece com o pai. Aí os judeus, Jesus falando a verdade para eles, eles, nós também somos filhos de Abraão. Jesus disse, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não estariam com pedra para me matar. Me diga por qual motivo vocês querem me matar? Vocês sabem de quem vocês são filhos? Vocês são filhos do diabo. Foi Jesus que falou, irmão, não fui eu não. Eu não teria coragem de dizer isso. Aleluia. O que faltava neles? Eles tinham religião, eles tinham ensino, mas faltava nele vida de Deus. Estava faltando o DNA de Deus. É do DNA de Deus que a igreja precisa para andar como Jesus andou. Se você não tiver o DNA de Deus, nunca você vai parecer com Jesus. Nunca você vai andar como Jesus. Você pode até se esforçar para ser um bom moço, uma boa moça, mas você não vai conseguir parecer com Ele. Ah, que pena. Glória a Deus. Glória a Deus. Êxodo. Não é Êxodo o diácono, não é a Bíblia. Êxodo 32 e 33. Leia, abra a Bíblia, leia. Êxodo 32 e 33. Vamos ver alguém que tinha o DNA de Deus. Alguém que recebeu uma responsabilidade tão grande, que ele por pouco não desistiu. Aleluia! Porque a pressão do povo foi muito grande em cima dele. E ele era o responsável. O povo errava, mas a culpa era dele. E é diferente hoje, irmão. Os crentes fazem as besteiras dele e o pastor é o culpado. Aleluia. Outro dia a irmã veio para mim e disse, olha pastor, o senhor está sabendo? Eu digo, eu não. Ela disse, o pessoal está falando aí. Falando? Por quê? Falando do quê? Disse, fulano de tal, fez isso, fez aquilo, fez mesmo aquilo. E o senhor, estão dizendo que o senhor está nem aí, não fez nada. Quem foi mesmo? Fulano de tal. Eu digo, e quem é fulano de tal? Ah, eu era o culpado. Então esse homem era o culpado. Achou já? Então vamos ler. Deus ficou tão irado, ele diz, vou arrebentar, vou acabar com essa raça, com essa geração, não presta, são de dura cerviz, coração obstinado, tem que morrer, juízo nesse povo. Isso foi Deus que falou. Vamos lá? Vamos ver o que foi que o culpado fez. Então disse o Senhor a Moisés, mas é o versículo anterior, esse também vai, mas não é esse não. É o 32, vamos lá. Disse, vá, pode ler. Pronto. Deus agora ia entrar em juízo com o povo. Moisés fica entre o povo e Deus. Aquele povo mesmo que queria apedrejá-lo. Agora Moisés fica entre o povo e Deus diz, Senhor, ou tu perdoe esse povo, ou risque o meu nome do livro da vida. Quem nasceu de novo aqui? Pronto. Seu nome está no livro da vida. Agora tenha cuidado, porque pode ser apagado, pode ser riscado. Preste atenção. Não é uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é doutrina de homem. Tá certo?
Tu vai até o fim. E o que aconteceu? Deus entra em juízo e diz: vou destruir. Aí Moisés fica entre o povo e Deus. Disse: não, Senhor, perdoe este povo. Deus disse: não, Moisés, não vou perdoar não. Então, o Senhor não vai perdoar, vou não. Então risque o meu nome. Glória a Deus. Você sabe o nome disso? Quem sabe o nome disso? Ouvi aqui no altar: amor. A Bíblia diz que o pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Não é que dá a vida pelas ovelhas boas, não. Ele dá a vida por todas as ovelhas. Foi o que Moisés fez. O risque. Aí Deus responde para Moisés: não, Moisés, eu não vou riscar o seu nome não. Eu só risco o nome de quem pecar. Glória a Deus. E o que aconteceu, pastor? Deus riscou não. Deus atendeu o pedido de Moisés e deu ao povo mais uma oportunidade. Diga comigo: Deus ouviu a Moisés e deu mais uma oportunidade ao povo. Amém. Glória a Deus. Quem quer a oportunidade de Deus? Segunda chance, terceira chance, quarta chance. Eu também quero, que eu não sou perfeito. Mas, amados, deixa eu concluir. Tem muito que se falar aqui e o tempo não permite. Aquele povo que recebeu mais uma oportunidade, estava debaixo da promessa de entrar na terra que mana leite e mel. E eles entraram? Não entraram. Sabe por que eles não entraram? Porque eles não aproveitaram mais uma chance de Deus. Não vou dizer segunda chance, porque tiveram tantas outras. Eles não aproveitaram. E dos que saíram, somente os que nasceram do deserto, quem entrou na terra prometida, a saber, os abaixo de 40 anos, porque foram 40 anos de deserto. E os demais, todos morreram no caminho. Glória a Deus. Por quê? Porque faltou. Diga comigo: faltou o DNA de Deus. Olha para o teu irmão, diga: não deixe faltar o DNA de Deus na tua vida. Amém. Então Tiago fala do nascimento e fala do crescimento. Crescimento em Cristo, crescimento cristão. 1:19 ao 21 está escrito. Glória a Deus. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, disse Tiago. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tem tantos irmãos que por qualquer coisa, irmão, fica irado, fica com raiva, fica revoltado, misericórdia, arma o barraco, quebra o barraco, é uma luta. Portanto, despojando-vos de toda impureza, e acúmulo de maldade, meu Deus do céu, deixa eu terminar, deixa eu fechar a Bíblia, vou fechar, já fechei, vou fechar, ou não, eu vou parar aqui, não dá hoje não para terminar, porque senão os irmãos não vão dormir de noite. Se eu falar sobre a maturidade hoje você não dorme de noite. Glória a Deus. Então depois a gente fala, tá bom assim? Aleluia. É sério, irmão? Sim, esqueci não. Amém.